Olá, paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que bom que você está aqui junto comigo mais uma vez, para mais um tempo devocional, mais um tempo aqui na presença de Deus. É muito bom estarmos juntos todos os dias para esse momento aqui falando com o Senhor. Eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações. Todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, esse vídeo é liberado aqui, é disponibilizado no nosso canal para abençoar a sua vida. Curta também, compartilha, comenta, viu? E participe diariamente, que eu tenho certeza que você será ainda mais abençoado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração. Esse é o tempo devocional com Deus que nós fazemos aqui diariamente. Nessa semana nós estamos falando sobre a temática da fé, a importância da fé, o fundamento da fé. E hoje eu quero destacar para nossa meditação um texto do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, Mateus 17, 20. Diz assim: E disse-lhes, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que texto interessante, de explicação sobre fé. Os discípulos estavam diante de uma situação inusitada, diferente, onde eles são chamados para libertarem um jovem, um garoto que estava sofrendo, um jovem lunático, e os discípulos não conseguem. Chega Jesus e diante dele repreende o demônio, expulsa o demônio da vida daquele jovem, e os discípulos então chamam Jesus à parte num momento posterior e perguntam: Senhor, mas por que nós não conseguimos? Nós fizemos a mesma coisa, nós repreendemos, nós declaramos, e por quê? Que não foi possível. E Jesus responde para eles: por causa da vossa pequena fé. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido estudando sobre fé, que quando Jesus faz a comparação da fé com um grão de mostarda, ele não está valorizando o tamanho mínimo da fé. Não é isso. Porque se fosse isso, Jesus não teria repreendido os discípulos pela fé pequena. Ele está dizendo: vocês não foram capazes de expulsar esse demônio, de fazer essa obra acontecer, por causa da vossa pequena fé. Então, se a pequena fé fosse o suficiente para fazer grandes coisas, Jesus não teria repreendido a pequena fé. Mas Jesus, na sequência, vai dizer: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. O valor aqui do grão de mostarda não está necessariamente no seu tamanho mínimo, está sim na sua essência. Jesus vai dizer: se a fé de vocês for semelhante, for como um grão de mostarda, aí sim, vocês vão olhar para esse monte e vão dizer: sai daqui e vai para lá. E nada que vocês fizerem, nada que vocês pedirem, vos será impossível. Qual é a ideia de Jesus, então, ao comparar a fé com o grão de mostarda? Já que já entendemos e percebemos que não necessariamente tem a ver com o tamanho, com a medida, com a proporção, mas a fé ela é comparada ao grão de mostarda pelo princípio de que o grão de mostarda é uma semente. E apesar de ser minúscula, de ser das menores sementes do mundo, ela contém em si tudo aquilo que é necessário para que uma erva, para que uma grande árvore seja levantada. Então a ideia de Jesus, ao comparar a fé com o grão de mostarda, é que a fé pequena e estática, ela é inútil. Mas a fé como um grão de mostarda, que mesmo pequena, vai se evoluindo, se desenvolvendo, vai sendo aplicada diariamente, ela pode chegar ao nível de fazer grandes coisas. Então Jesus não está valorizando aqui a pequenez, ou o tamanho mínimo da fé, por causa de ser uma fé estática, parada, paralisada. Não, Jesus está comparando com o grão de mostarda, porque apesar de pequeno, ele não é estático, ele não para. Ele continua crescendo e se desenvolvendo até se tornar das maiores árvores. Jesus vai até comparar o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 13, no mesmo livro, quando ele fala que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, se torna a maior das ervas e sendo capaz de abrigar até aves, até pássaros dentro de si, debaixo de si. Então, quando Jesus faz a comparação do reino de Deus, da fé com o grão de mostarda, ele está valorizando a capacidade de crescimento.
Jesus não está valorizando a estaticidade, né? O fato de ser estático pequeno. Jesus está valorizando a capacidade de crescimento. E aí, como é que é possível crescer sendo pequeno? Aplicando a fé diariamente. A fé é um exercício que você deve fazer diariamente. A fé é um exercício que você deve praticar de forma constante, ininterrupta. Viver em fé. Fé como um grão de mostarda. Hoje a sua fé é milimétrica, né? Como um grão de mostarda. Amanhã ela já tem alguns centímetros. Depois ela começa a crescer ainda mais até chegar ao ponto de fazer grandes coisas. Ninguém faz coisas extremamente grandes em fé do dia para a noite. É sempre uma prática de fé. É sempre um ato contínuo de fé. Nós vamos ver na história do pai da fé, por exemplo, né? Abraão, o pai da fé, o homem que recebe esse título porque viveu uma vida de fé. Abraão não começou sendo capaz de sacrificar o filho no altar, né? De colocar o filho no altar para ser sacrificado diante de Deus. Não. Abraão começou dando um primeiro passo, saindo de casa. Né? A primeira grande atitude de fé de Abraão talvez seja minúscula aos olhos de muita gente. Mas ele foi desenvolvendo, aumentando, ampliando a fé ao ponto de chegar a viver o ápice da sua fé lá no monte, né, diante de Deus. Então que você possa praticar, aprender da palavra de Deus e praticar esse princípio na sua própria vida. Né? Pratique a fé no seu nível hoje, na sua realidade. Ore sobre aquilo que você talvez não esteja inicialmente visualizando, vislumbrando com seus olhos. Ore sobre isso, coloque diante de Deus. Né? Ore pelo seu parente, pelo seu ente querido que talvez está enfermo. Né? Aplique a sua fé nisso. E aí, quem sabe, amanhã o Senhor não pode te usar em uma fé grande, orando por pessoas enfermas na rua, né? Fazendo coisas sobrenaturais em fé. Jesus vai dizer, é a palavra de Jesus, e nada vos será impossível. Ou seja, a impossibilidade ela está no campo da incredulidade. Só é impossível aquilo que eu não creio. Só é impossível aquilo que eu não consigo ter fé para enxergar. Porque a partir do momento que a minha fé me capacita, me habilita a enxergar, deixa de ser impossível e passa a ser possível. Jesus vai dizer, hoje a fé pode ser como um grão de mostarda, minúsculo, pequeno, milimétrico. Mas se ela for sendo desenvolvida, se ela for sendo exercitada, se ela for sendo praticada, ela pode se tornar uma grande árvore que vai abrigar muitos pássaros, né, da ideia de muitas pessoas. Ela vai ser refúgio para muita gente. Então que a sua fé possa ultrapassar as barreiras do tamanho. Ela seja grande, que seja frondosa, que seja uma fé que abriga e abençoa muitas pessoas. Aprenda isso. O impossível está no campo da incredulidade. A partir do momento que você acredita, deixa de ser impossível e passa a ser possível. A partir do momento que você tem fé, deixa de ser impossível e passa a ser possível. Jesus disse, se a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Creia nessa palavra, exercite a sua fé, e aí eu quero te desafiar hoje, faça algo hoje em fé, faça algo hoje pela fé. Viu? Ore hoje por algo que você talvez já não estava mais acreditando, já não estava mais crendo. Ore por isso hoje em fé, pela fé. E veja um milagre acontecendo na sua vida e na sua história. E veja Deus agindo, operando através da fé. A fé que move montanhas. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela instrução que o Senhor tem nos trazido mais um dia, mais uma vez, para a glória do nome dele. Vamos orar? Feche aí os seus olhos, vamos meditar em oração. Senhor, graças nós te damos, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, eu te agradeço por essa instrução, eu te agradeço porque a tua palavra é que alimenta a nossa fé, é a tua palavra que nos faz verdadeiramente crescermos na fé. Então que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fazer praticar a fé, que o Senhor possa nos conduzir a praticarmos a fé genuína, a fé verdadeira, a fé como um grão de mostarda, como uma pequena semente, que mesmo sendo tão minúscula, Senhor, ela contém tudo o que é necessário para o crescimento.
Que da mesma forma esse irmão e essa irmã que está me ouvindo, me escutando nessa manhã, possa, Senhor, desenvolver, possa, ó Deus, fazer com que a sua fé individual cresça, fazer com que a sua fé pessoal cresça no Senhor. Porque da mesma forma que o grão de mostarda, mesmo sendo minúsculo, ele pode se tornar gigante, ele pode se tornar muito grande, que a fé dessa pessoa se torne grande em Ti também, Senhor, para que grandes coisas venham a acontecer. Que cheguemos, Senhor, ao ponto, ao nível de que nada seja impossível. Porque como aprendemos, a impossibilidade está no campo da incredulidade. A partir do momento que cremos, tudo é possível. Que a fé dessa pessoa seja alimentada, que a fé dessa pessoa seja edificada, que a fé dessa pessoa, Senhor, seja aumentada para a glória do Teu nome. E que não seja apenas uma fé estática, uma fé, Senhor, paralisada, mas que seja uma fé aplicada diariamente. Eu declaro então em fé, Senhor, pela Tua fé, eu declaro que um novo tempo, eu declaro que uma nova estação, eu declaro, Senhor, que coisas grandes acontecerão na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que maravilha, que tempo abençoado, que tempo especial na presença de Deus. Agora, ensine alguém, viu? Pela fé, pegue a sua Bíblia, chame a sua família, chame os seus amigos, ensine alguém sobre fé, para que possam também aprender junto conosco. É um tempo muito especial, um tempo maravilhoso que você vai viver no nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui a partir das 6 da manhã, mais uma vez, para mais um tempo aqui devocional. Que Deus te abençoe. Fique em paz.